Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre o dom de línguas. Logo mais nós iniciamos com uma oração, que Deus os abençoe. Pai querido, venha nos abençoar, nos dar a tua sabedoria, possamos entender a tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Bom, é, nós vamos falar sobre, tendo como base o livro de Atos 2, não é? A questão do dom de línguas e comparar com a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, e alguns outros pontos. E aí nós vamos comparar os relatos e ver o que está acontecendo ali, né? E, por fim, vamos, se der tempo, dependendo da quantidade aqui, do tempo que a gente gastar na fala, né? Aí eu vou tentar falar sobre alguns comentários de sites, né, a respeito do dom de línguas. Então vamos começar aqui com Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então veio um vento, veio um som como de um vento, né? E encheu toda a casa, né? Aquele som, e ele invade o local. E aí ele diz: E viram o que parecia línguas de fogo, e viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então, primeiro, era um conjunto de línguas, não era uma língua só, era um conjunto de línguas. E sobre cada um deles. Então, dá a entender que cada língua foi para uma pessoa. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí, ele diz então que eles estavam reunidos, vieram línguas sobre as pessoas e elas começaram a falar conforme o Espírito os capacitava. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Algumas traduções colocam, né, homens piedosos, mas habitando judeus, né? Tementes a Deus, por exemplo, vindo de todas as nações do mundo. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, ou seja, havia um grupo de pessoas, haviam várias pessoas, o que dá a entender aqui, pelo que o texto está dizendo. Várias pessoas, ou seja, e grupos de pessoas falando línguas distintas, se ainda que entre eles tivessem uma língua em comum para falar ali dentro, por exemplo, né? Então, onde eles estavam aqui, olha só, eles estavam concordes num só lugar, né? E eles estavam reunidos ali para a festa do Pentecostes. É possível que eles falassem mais de uma língua, inclusive falassem a língua deles, e falassem a língua comum que eles, do local em que eles estavam ali, assim como os apóstolos. Mas aí eles dizem, olha, cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Ou seja, eles estavam falando várias línguas inteligíveis. Ou seja, não há nada no texto sobre língua ininteligível, sobre alguma língua excepcional que ninguém entendia, não. As línguas eram inteligíveis e os grupos de diferentes línguas lá identificavam, cada um identificava a sua língua e dizia, opa, eles estão falando na nossa língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, eles ficam pasmos porque eles dizem assim, eles são galileus, eles não são instruídos nesse sentido. Como é que cada um deles está falando uma língua distinta e nós conseguimos identificar que são línguas inteligíveis e cada grupo aqui entende falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, medos ou medos, né? Habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Então, o texto está fazendo questão de dizer, olha, era muita gente, assim, era uma variedade de pessoas que tinham línguas distintas ali, que sabiam outras línguas, né? E eles dizem o seguinte, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, uma coisa muito evidente que fica aqui, eles não precisavam do intérprete.
Cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que os deixou maravilhados não é que alguém falava alguma coisa e outra pessoa ia interpretar na língua deles, não. Ele os ouvia falar na sua própria língua. Então, o dom de língua, relatado em Atos 2, não é língua ininteligível, não é língua que precisa de intérprete. Isso o texto está deixando bem claro para nós, né? Não existe nenhum indício aqui que permita interpretar essas línguas como línguas ininteligíveis, né? Atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinhos demais. Então veja, aqui o texto faz questão de comparar, aqui no verso 13, as pessoas que estavam enxergando a realidade diante dos seus olhos com as pessoas que estavam negando a realidade diante dos seus olhos. A realidade de que eles estavam falando línguas inteligíveis. Essa fala teria sentido se eles estivessem falando, por exemplo, língua que ninguém conhece, como, por exemplo, a língua dos anjos, né? Uma língua que ninguém conhece, né? E como é que você vai definir que uma pessoa é intérprete da língua dos anjos se não existe um dicionário da língua dos anjos, nada disso, né? Então, veja aqui, simplesmente não tem característica de dom bíblico. Se você for olhar dons, sinais na Bíblia, por exemplo, você vai ver que os sinais, eles eram sinais que permitiam a pessoa saber que algo sobrenatural estava acontecendo, né? Algo que ela pudesse verificar. E não, por exemplo, alguém falar uma língua supostamente dos anjos, outra pessoa dizer que interpretou. E aí, como é que você vai provar isso? Simplesmente não tem como, não é? Mas isso, e aí Pedro começa a falar, ele fala: nós não estamos embriagados, né? A terceira hora do dia, né? Ou seja, 9 horas da manhã. Ele fala: isso foi predito, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí, aqui nós vamos entrar em outro ponto. Então, assim, é evidente que o dom de línguas de Atos 2, ele é de línguas inteligíveis, compreensíveis e não incompreensíveis. E as línguas são distribuídas, são várias línguas distribuídas às pessoas, e as pessoas falam na língua dos ouvintes, elas não precisam de intérprete. O texto está muito claro. Isso foi o que surpreendeu as pessoas, foi o fato deles falarem na língua deles, e não deles falarem e alguém precisar interpretar para eles. Isso não seria sinal algum, aliás, não é? Então veja aqui, aí ele fala: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Então nós já vamos desde agora olhar isso aqui. Filhos e filhas profetizarão, os descendentes, né? Bom, até aqui ninguém profetizou, né? A gente não sabe o que foi falado ali. O texto não diz o que eles falaram, mas fala que eles foram perfeitamente compreendidos na língua materna de cada grupo que estava ali, né? Então, assim, o texto não está dizendo o que eles falavam. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Bom, o texto não fala de sonhos nem de visões, só falam de falar em línguas. Então, isso aqui não estava se cumprindo ali naquele momento. Ninguém estava falando, o texto não está falando de visão e nem nada disso. Então, é possível que eles estivessem profetizando? O texto não diz o que eles estavam falando. Mas o texto não fala em ninguém tendo visão, em ninguém tendo sonho. Não, está falando deles falando em outra língua. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Até aqui. Então veja, isso aqui não está acontecendo naquele momento ali. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Isso também não está acontecendo lá. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Também não está acontecendo lá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, isso era uma possibilidade lá, que inclusive a pregação de Pedro vai ser nesse sentido, que eles passem a se arrepender dos erros e a invocar verdadeiramente o nome de Deus. Então, o mais provável aqui é que Pedro fez uma aplicação do texto. Ou seja, é muito provável que Pedro tivesse noção de que, muito provável não, é certo que Pedro estava vendo ali que não estava acontecendo nada disso aqui dos versos 19 e 20, por exemplo, né? É muito provável que ele não estivesse se referindo aos idosos tendo sonhos, aos jovens tendo visões naquele momento, né? Ele tinha consciência do que estava acontecendo ali. Então ele fez uma aplicação, ou seja, ele está dizendo o quê? Ou seja, Pedro tinha consciência, então assim, analisando o texto em si, ou seja, que Pedro tinha consciência de que Deus se manifestava por sinais
sinais que as pessoas pudessem efetivamente testar. Então, um milagre, né, é algo testável, um sinal no algodão que não deveria ficar úmido e ficou úmido, um sinal, um local todo encharcado e vem fogo do céu e consome. Isso é fácil de todo mundo testar, né? E, e aí Pedro estivesse falando que, assim como Deus promete sinais ali, e Joel fala que sinais seguirão, né, a manifestação divina, ele fala, assim como os sinais que são falados em Joel, nós estamos vendo sinais aqui. Não necessariamente da mesma natureza, mas algumas coisas que Joel falou e que se cumpriu durante a história, nos profetas de Deus, por exemplo, e que está se cumprindo naquele momento. Então, Pedro provavelmente está fazendo uma aplicação do texto aqui, né? Ele reconhece que há elementos que não estão acontecendo naquele momento, e elementos que estão acontecendo naquele momento, não é? E aí, uma outra possibilidade também é que Pedro entende aquilo como a abertura, um dos sinais que vão fazer, que juntamente com os outros sinais que Jesus já havia demonstrado, estão abrindo o caminho para novos sinais, que posteriormente vão desencadear em profetizar, sol converter em trevas, lua em sangue, etc. Mas ele sabia que o que estava acontecendo ali não era o que estava profetizado em Joel, né? Ele sabia que ali era o que ele pode ter encarado ali é como um sinal de abertura, né? Porque veja, o dom de línguas não era o fim em si mesmo. O dom de línguas era um meio para que as pessoas ficassem ali espantadas com o fato deles falarem outras línguas, e isso abrir caminho para a mensagem. E aí Pedro começa a pregar sobre Jesus, que foi aprovado por meio de milagres, maravilhas, sinais, né? Ele está dizendo, olha, assim como Jesus fez sinais, maravilhas, né? Milagres, então vocês estão vendo isso acontecer hoje, né? E aí ele fala, vocês ceifaram a vida de Jesus, mas ele ressuscitou dos mortos. E aí ele chama essas pessoas ao arrependimento, né? Derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Então ele falou, o próprio Jesus é corresponsável pelo que está acontecendo aqui, né? Ele que está possibilitando esses sinais que estão acontecendo aqui. E quando ouviram isso, né, portanto, todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o que Pedro está dizendo é que aquilo era um dos sinais que mostrariam que Jesus Cristo é o Messias e que Deus o havia feito Senhor e Cristo, e o Messias, né? Quando ouviram isso, eles ficaram aflitos e falaram, o que faremos? E aí Pedro responde, arrependam-se, né? Cada um seja batizados e receberão o dom do Espírito Santo, né? Que é promessa para vocês, para os filhos, para os que estão longe, para todos quantos. Então, que ele está. Veja, isso que confirma que Pedro entendia que ele estava fazendo uma aplicação de Joel. Falou, olha, o sinal que Deus muitas vezes dá a um grupo, ele não dá só aquele grupo, ele dá aos descendentes também. Seja num período mais longo, de intervalo, seja num período mais curto, né? E aí ele fala assim: salvem-se dessa geração corrompida. Então, toda a mensagem de Pedro, ela é compreensível, inteligível. Toda a mensagem do dom de línguas de Atos 2, ela é compreensível, ela é inteligível. Não há nada incompreensível. Não há nenhuma menção à linguagem dos anjos. Não há nenhuma menção dentre a repartição dessas línguas, uma língua não compreensível, uma língua que não fosse, que não existisse no linguajar humano, né? Que seria evidentemente nova para os falantes, porque eles não conheciam aquelas línguas, então seria totalmente nova para aqueles falantes. Ainda que eles já tivessem ouvido, eles não dominavam aquelas línguas, então era nova para eles, né? E aí então nós vemos agora Atos 3, Pedro e João subindo, né, a hora nona novamente, né, 9 da manhã. E aí um homem que era coxo, e ele foi curado, né? E aí Pedro fala o seguinte, e aí o homem saltou e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E quando Pedro viu isso, ele falou, olha, nós não fizemos isso pelo nosso próprio poder, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó glorificou seu filho Jesus, e ele começa a falar de Jesus novamente. Então, veja, assim como o dom de línguas foi uma abertura para que Pedro pudesse falar sobre Jesus, o dom de cura aqui foi uma abertura também para que Pedro pudesse falar. Não que eles não fizessem outras curas, mas geralmente nós vemos o quê?
O dom de cura é associado ao quê? À pregação inteligível, a uma pregação focada nas Escrituras, focada em mostrar que Jesus é o Cristo. Obviamente, a única forma de mostrar que Jesus era o Messias, além dos sinais feitos, quando fosse falar, era mostrar nas Escrituras que ele cumpriu os requisitos necessários, né? Então, nós estamos falando de pregação compreensível. E aí ele continua a pregar: e vós negaste o santo e o justo, e pedisse que vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, né? Mas Deus assim cumpriu que já pela sua boca que o Cristo havia de padecer, e falar: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, veja, a mesma estrutura que ele pregou lá em Atos 2, ele está pregando aqui em Atos 3, a mesma estrutura, né? Então, a cura não era um fim em si mesmo, mas era um meio para que as pessoas enxergassem, obviamente, também além de uma libertação física para a pessoa, mas também a gente vê que isso não acontece com todo mundo, né? Não acontecia naquela época também, em muitos momentos, né? O próprio Jesus, houve um momento que ele curou a todos, houve um momento que ele não curou, que curou alguns, ele mesmo fala sobre isso, né? E isso também ele fala que tem a ver com a questão de fé e etc, né? Mas nós vemos aqui o quê? Que muitas vezes, ok, o próprio Cristo reconhece que as pessoas estavam indo até ele para ter comida, para ter cura, mas não estavam indo até ele para ter o principal, que era a mensagem, né? Então, ou seja, a cura, o dom de línguas não eram um fim em si mesmos, eles eram um meio para que, dentre outras coisas, além da libertação física, as pessoas tivessem acesso à mensagem e à libertação espiritual. Aí nós temos aqui Atos capítulo 6, né? Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas. E aí foi aqui quando eles escolheram os diáconos, né, para auxiliar a igreja. Apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Então, veja, a imposição de mãos tem a ver com o chamado para o trabalho, o recebimento de poder para a atuação. O que os diáconos iriam fazer aqui? Organizar a distribuição de alimentos. Ou seja, não tinha nada relacionado a eles ter que ficar falando línguas o tempo inteiro sem ninguém entender, né? Crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, né? Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aqui nós estamos falando em Atos 8, né? Saulo consentiu com a morte de Estevão, né? Começou a continuar a perseguição da igreja, né? Os homens piedosos foram enterrar Estevão, Saulo assolava a igreja, e os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Ou seja, mesmo em meio a toda essa perseguição, eles continuavam pregando, é o que o texto diz, né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, os sinais chamavam a atenção das pessoas, e aí, a partir daí Filipe pregava uma mensagem inteligível, uma mensagem centrada nas Escrituras, né? Pelo menos é o que se espera, né, que ele estivesse fazendo, né? Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esse é grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Então o texto está dizendo assim, ó, tem o dom verdadeiro e o dom falso. Não tem duas manifestações distintas do mesmo dom, né? Então, não tem um dom de cura em que a pessoa é curada de verdade e um dom de cura que a pessoa é curada, pelo menos o verdadeiro, né? Curada de mentirinha, né? Não existe, né? E aí, como crescia em Filipe, que pregava e do nome de Jesus batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, né? E ele, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, quando ele fala não havia descido, ou seja, não havia aquela manifestação ainda, né, sobrenatural.
Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E aí ele recebeu uma advertência gravíssima de Pedro, né? Em nenhum momento aqui o texto está falando de línguas no sentido de que precisasse de intérprete, no sentido que fossem línguas dos anjos, né? E agora Atos 10. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Então veja, o fazer acepção de pessoas não quer dizer que Deus, não importa o que você faça, não importa se você fica a vida inteira fazendo o que é errado, mesmo que você esteja fazendo o que é errado, Deus está do seu lado, assim como muitas pessoas dizem, né? Então o texto está dizendo o quê? Em que sentido ele fala que não faz acepção de pessoas? Que em qualquer nação lhe é agradável o quê? O que teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos, essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem. Então, é a mesma estrutura, o mesmo padrão que ele falou em Atos 2, falou em Atos 3, né? E depois ele está falando aqui também. A este ressuscitou ao terceiro dia, não é todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que concebemos, comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todo... tá. Então, antes de cair o Espírito Santo, né? A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, né? Dizendo isso, caiu o Espírito, né? E os fiéis que eram, todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então até aqui, nós vamos entrar agora em 1 Coríntios 12. Até aqui, o que nós estamos vendo? Primeiro, o dom de Atos 2 é a distribuição de línguas, e não de línguas e interpretações. Segundo ponto, não há nenhum indício de que as pessoas, aliás, em nenhum lugar na Bíblia há indício de que uma pessoa falasse algo, pregasse algo, numa língua que ela não entendesse o que ela estivesse falando. Então, por óbvio, o que nós vamos entender do dom de línguas é que se uma pessoa recebe o dom de línguas, começa a falar em línguas, ainda que ela não saiba exatamente o que está falando, né, que ela tem noção do que ela está falando. Como é que ela vai pregar, né? Ou seja, o dom de línguas não está dizendo que ninguém foi transformado em um boneco. As palavras começaram a sair da boca e a pessoa não sabia o que estava falando, né? Então veja, não há nenhum indício disso. A única coisa é que ele distribui a língua para que a pessoa tivesse a capacidade de falar em outras línguas. O texto nem está falando que a pessoa não tinha noção do que ela estivesse falando, que ela precisasse de um intérprete, nada disso. Então, o dom de línguas de Atos 2, que foi relatado posteriormente em Atos 3, em Atos 10, e depois, acho que mais para frente nós vamos ver também, acho que Atos 19, nenhum deles fala de uma língua que ninguém conhece, nenhum deles fala sobre a necessidade de intérprete, né? Até porque o texto é muito claro que o grande sinal ali, o grande elemento que fez as pessoas ficarem ali perplexas e admiradas foi o quê? Foi o fato delas entenderem o que estava sendo falado na sua língua materna. Não fala, e fala que o fato deles estarem diretamente da boca dos galileus e não de algum intérprete, né? Na sua própria língua materna. Não é que a pessoa estava falando uma língua que ninguém conhecia, ele ia lá e interpretava aquilo que ele mesmo estava falando, ou alguém interpretando o que ele estava falando que ninguém sabia o que era. Não, pelo contrário. Era o fato dele falar e as pessoas entenderem o que ele estava falando na própria língua. Então esse é o dom Pentecostes. Você não vai ver dons na Bíblia
que acontece de um jeito num lugar, de outro jeito no outro, o mesmo dom. Você vai ver, por exemplo, pregação. A pregação é sempre como? Numa língua que as pessoas compreendam. Você vai ver nas escrituras a pessoa falando numa linguagem que ninguém entenda e dizer que está pregando. Não existe. Segundo ponto, os anjos, ou a própria manifestação lá para Abraão em Gênesis 18, ou quando os anjos foram falar com Daniel e por aí afora, né? Quando o anjo falou ali com a escrava, né? Agar, né? E o anjo falou, todos os momentos aqui, os enviados de Deus sempre falam com as pessoas em uma língua compreensível. Não há nenhum, e até aqui a coisa está funcionando dessa forma. Não tem ninguém falando em uma língua que ninguém conhece, não tem ninguém falando numa língua que precisa de um intérprete, não como um dom. Poderia acontecer, por exemplo, de alguém ir pregar em outro lugar, né? E ele precisar de alguém para traduzir o que ele estava falando para as pessoas ali. Então, por exemplo, é possível que Jonas, quando ele foi pregar em Nínive, ele precisasse de um intérprete? É possível, né? Mas assim, o intérprete entendia o que ele estava falando, sabia que ele estava falando uma linguagem que era humana, que as pessoas falavam ali, que outros grupos falavam, né? E não tinha problema algum com isso, né? Agora, em Atos 2, nós vemos o quê? Línguas distribuídas, as pessoas falando e as pessoas entendendo na própria língua delas. Não precisava que ninguém interpretasse para elas. Não há nenhuma menção a intérprete em nenhum local do livro de Atos. Agora nós vamos voltar aqui. 1 Coríntios 12. Quanto aos dons, não quero que sejam ignorantes. E aí ele começa a falar, né? Ninguém fala do Espírito de Deus, fala Jesus seja amaldiçoado, ou seja, não há contradição, né? Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro conhecimento, a outro fé, a outro cura, a outro único Espírito. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ou seja, palavras que as pessoas compreendem, né? Poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito. E aí vem a outra variedade de línguas e a interpretação de línguas. Ou seja, isso não faz parte do dom de línguas de Atos 2. Terminantemente, não faz parte da manifestação do dom de línguas em nenhum lugar do livro de Atos, né? Não existe nenhum lugar do livro de Atos em que o dom de línguas, que é a distribuição de línguas às pessoas, precisasse de intérprete. Pelo contrário, o dom de línguas foi dado justamente para que as pessoas que falavam aquelas línguas enxergassem nisso um sinal. Ele está falando a minha língua. É um galileu. Como é que tem tanto galileu falando tantas línguas distintas aqui? Ele está falando a sua língua, isso, ele está falando a minha língua. Então, aquele lá está falando a minha língua, e aquele está falando a língua do seu grupo. E vocês? Então, ele está falando, aquele outro está falando a nossa língua. Então, era assim que eles conseguiam enxergar. Não precisava de ninguém interpretando as línguas. Então, aqui, só tem uma explicação lógica, coerente com o texto de Atos, né? É que não era o dom de línguas a que Paulo estava se referindo aqui, não o dom de línguas ali de Atos 2, mas a habilidade de alguém falar outras línguas. E a outra, a interpretação de línguas, ou seja, a capacidade de alguém interpretar, ou seja, passar de alguém ou seja, tanto o que fala aqui, né, variedade de línguas, como o que interpreta no sentido, ou seja, pessoas que são fluentes em mais de uma língua, por exemplo, não é? Então, é a única explicação que não torne isso aqui uma contradição com o que está em Atos, né? Veja que o livro de Atos é muito claro em dizer que o dom de línguas relatado ali, ele se refere a um sinal no sentido de que as pessoas falam, ele está falando a minha língua, e não que ele está falando uma língua que ninguém entende e alguém vem e interpreta para mim. Então, quando ele fala aqui, ele está falando aqui habilidades que as pessoas, pelo poder de Deus, inclusive por Deus ajudando, a habilidade em pregar, a dificuldade em ter soluções concretas, coerentes para os problemas do dia a dia, inclusive da igreja, né? E aqui é capacidade de falar em línguas e o outro é a interpretação das línguas. E ponto, né? Não tem como você encaixar isso aqui no dom de língua lá de Atos 2. A única forma disso aqui se harmonizar é se ele estiver falando
de uma habilidade de falar outras línguas. E o outro que também fala uma ou mais línguas igual daquela. Então, vamos supor, eu falo português, alemão, inglês, e o outro fala alemão, inglês e espanhol. Então, nós falamos duas línguas em comum. Então, se eu falar em português, ele não vai saber interpretar. Eu precisaria falar em espanhol, por exemplo. Inglês e alemão, por exemplo. Ele também fala inglês e alemão. Eu falo inglês e alemão, ele fala inglês e alemão. Eu falo português, ele não fala português. Se eu falar em português, ele não vai saber interpretar. Se eu falar em inglês, ele sabe interpretar para o público. Se eu falar em alemão, ele interpreta para o público. Então, veja. Então, vamos supor que eu falasse português, inglês e alemão. Ele fala inglês, alemão e espanhol. Então, ou ele fala, por exemplo, inglês, alemão e chinês, por exemplo. E aí eu quero falar com as pessoas que falam chinês ali. E aí eu falo em alemão e ele interpreta. Então, eu tenho o dom de falar em outras línguas. Deus me deu condições de aprender outras línguas e a ele também. E nas línguas em comum ele pode ser o meu intérprete, né? Assim na igreja, aí nós vamos dar continuidade para ver, né? O que mais Paulo está falando, se cabe essa interpretação, se cabe, se ele está falando contrário ao que está falando lá em Atos 2, né? Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois os que realizam milagres, o dom de curar, de prestar ajuda, de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, profetas, mestres, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm o dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Novamente ele usa o termo todos interpretam. Ou seja, para qualquer pessoa que não esteja querendo forçar a qualquer custo, no meu entendimento, que queira forçar a qualquer custo um dom de línguas lá em Atos 2 com língua ininteligível, que o texto está falando o oposto disso, é muito diferente o que o texto está falando para alguém dizer que o dom de línguas lá de Atos 2 sejam línguas não compreensíveis. O texto está dizendo que são tão compreensíveis que as pessoas ficaram espantadas com isso, né? Então, lá não precisava de intérprete. Por quê? Porque era justamente o fato da pessoa falar em outra língua que era o sinal, que fazia com que as pessoas ficassem admiradas, né? Então ele deixa bem claro. Falam todos em línguas, todos interpretam, então é evidente que ele não está falando do dom de línguas de Atos 2 ali. Porque ele não precisa de intérprete. O dom de línguas de Atos 2 não precisa de intérprete. O dom de língua de Atos 2 foi para que as pessoas que falavam aquelas línguas ficassem abismadas com isso. Né? Ou seja, o dom de Atos 2 é um dom coerente, é um dom que você consegue testar, verificar. Você consegue perceber, a pessoa que fala naquela língua, ela consegue discernir, não, ele está falando na minha língua. Aqui é outra coisa, aqui nós estamos falando evidentemente em poliglotas. Ponto. Não tem como você dizer que isso aqui é uma manifestação distinta do dom de línguas, porque não é. Totalmente diferente do que tem lá. Né? E veja, ainda que fosse uma outra manifestação, não está falando sobre língua dos anjos, uma língua incompreensível. Né? Seguir o amor, procurar com zelos melhor os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, o que fica muito claro aqui é que, na linguagem de Paulo, ele está colocando o dom de profetizar acima dos outros dons. E aí ele vai comparar o dom de profetizar com um outro dom, que é o dom de língua. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Uma questão óbvia, né? Então, se eu estou numa igreja e eu tenho habilidade e eu sou um poliglota, mas eu falo português e alemão. Eu estou numa igreja que só fala... Eu falo português e alemão. Estou numa igreja que as pessoas só falam inglês, é uma língua desconhecida para aquelas pessoas. Não quer dizer que seja uma língua dos anjos, uma língua inexistente, nada disso. Né? Não fala aos homens senão a Deus. É muito evidente, né? Se eu falo uma língua e ninguém compreende o que eu estou falando, eu só posso ficar ali conversando com Deus, né? E em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios em que sentido? Porque ninguém o entende. Não está falando que ele não entende a si mesmo. Porque ninguém vai entender ele se ele estiver falando uma língua que ninguém conhece. E em espírito fala mistérios para quem? Para o ouvinte. Porque o ouvinte não vai saber o que ele está falando.
Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Ou seja, o que profetiza, ou seja, o que fala algo que realmente as pessoas entendem, isso vai ter utilidade, né? Edificação, exortação, consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Por quê? O que fala em língua desconhecida, no momento que ele está falando ali, que ele está refletindo sobre as coisas de Deus, ele está edificando a si. Ou seja, se ele estiver falando sobre as coisas de Deus, ele está edificando a si mesmo, ele está fortalecendo a si mesmo, mas não aquele que ouve, né? Mas o que profetiza edifica a igreja, porque ele está falando, ele está refletindo, então ele está edificando a si mesmo, fortalecendo a si mesmo para a edificação, e aquilo está sendo útil para a igreja, porque ela compreende o que ele fala, né? Eu quero que todos faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba interpretação, ou seja, a não ser que o que fala em línguas consiga falar na nossa língua. Então, se eu falo em inglês e quero falar com a igreja, então, a não ser que eu aprenda a língua da igreja e comece a falar com a igreja, na língua que ela está dizendo, ou tem alguém que interprete isso. A não ser que haja alguém que interprete isso, por exemplo, né? Então, se nós tirarmos isso e dizer assim, não, porque então a pessoa está falando uma coisa que nem ela sabe o que ela está falando. E como é que ela sabe que aquilo vem de Deus se ela nem sabe o que está falando? De onde se tirou isso? Qual é o referencial disso na Bíblia? Né? Quando Deus se manifesta com todas as pessoas, ele fala em uma linguagem, na língua que a pessoa fala, ele não fala em uma outra língua. Qual a utilidade de Deus falar com a pessoa numa língua que ela não conhece e ficar ali, ela ficar pensando ali, numa língua que ela não conhece? E aí o texto diz, né? Então ele fala para falar consigo mesmo e com Deus. Se é para falar consigo mesmo e com Deus, então a pessoa entende o que ela está falando. São as outras que não entendem o que ela está falando, mas ela entende o significado do que ela está falando, né? E agora, irmão, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ciência, profecia ou doutrina? Ou seja, se eu não falasse na língua que vocês falam. Do que adiantaria se eu fosse falar em uma língua que vocês não entendem? Eu tenho que falar numa língua que vocês entendem. Basicamente, é o sentido que me parece mais coerente com a fala aqui, né, para não destoar do que nós temos lá em Atos, e não só em Atos, mas em toda a Escritura, né? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Agora, faz sentido que Deus oriente alguém a não falar algo que as pessoas não entendam e ele fique falando para si mesmo algo que ele não entende? É evidente que não. É evidente que não tem, nem, assim, não haveria coerência interna, nem mesmo a coerência interna do discurso de Paulo, né? Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, se eu falar com alguém que não me entende e ele falar comigo algo que eu não entendo, nós não teremos utilidade alguma no que estamos falando. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Ou seja, ore para que Deus dê sabedoria para que você aprenda a falar na língua das pessoas com quem você quer conversar. Ou ore para que apareça alguém que possa interpretar aquilo e transmitir para as pessoas o que você deseja falar. Então você está estudando aí, né, e quer falar com as pessoas na língua delas e você não consegue. Então você ore ou para que você aprenda a língua delas ou para que alguém aprenda a sua língua e que saiba a sua língua venha interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, desconhecida para quem? Para quem está ouvindo, por óbvio, né? Então veja, o meu espírito ora bem, mas como é que o meu espírito ora bem se eu estiver orando uma coisa que nem eu entendo? Ele acabou de falar que uma coisa que ninguém entende não tem utilidade alguma. Então veja, qual é o sentido de se interpretar isso aqui? Se eu orar em língua desconhecida para o ouvinte, o meu espírito ora bem, ou seja, eu estou entendendo, para mim está sendo útil, para mim está sendo edificante, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então veja, se eu orar para algo, para um, para uma pessoa que não entende, né?
Então, mas aí nós vamos entrar no problema, que é esse aqui. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, veja, se eu orar sem entendimento para uma pessoa, então, veja, para mim está sendo útil, para ela não. Agora, quando ele fala assim, ó, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, como assim? É possível orar e o meu espírito orar bem sem entendimento? É isso que Paulo está falando? Não, ele está falando que até para mim mesmo não faz sentido. Veja, é só você pensar em si mesmo. Você pode até estar com uma boa intenção de louvar a Deus. Você pode até na sua mente a intenção de orar a Deus. Mas se você estiver falando uma coisa que nem você entende, o seu entendimento fica sem fruto. Então, o que ele está dizendo aqui não é que o dom de línguas, a pessoa ficar falando uma coisa que nem ela entende. Ele está dizendo que se a pessoa pensar nela mesma, ela consegue enxergar o problema de falar em uma língua que ninguém entende. Então ele falou, ó, você não pode falar uma língua que ninguém entende porque não vai ter utilidade nenhuma. E ele está dizendo para a pessoa pensar nela mesma. Ó, pense em você, falando numa língua desconhecida para você. Pense em você falando numa língua desconhecida para você. A intenção dele aqui é falar, se eu orar em língua desconhecida para o ouvinte, por que não tem utilidade? Porque, veja, se eu orar em língua desconhecida até para mim mesmo, ainda que a minha intenção seja boa, meu entendimento fica sem fruto, ou seja, não tem utilidade nem sequer para mim mesmo aquilo ali. E quando ele fala o meu espírito ora bem, assim, o meu desejo é de louvar a Deus, mas se eu não estou entendendo se eu não estou entendendo o que eu estou falando, meu entendimento fica sem fruto algum. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Veja, ele não está falando para orar sem entendimento, para ficar orando a Deus numa língua que eu não conheço. Ele está dizendo, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então ele fala, da mesma forma que você entende que é uma coisa óbvia, eu vou orar para Deus de uma forma que eu mesmo compreendo. Eu vou cantar a Deus numa língua que eu mesmo compreendo que eu estou cantando. Da mesma forma, né? Da mesma forma, de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto amém sobre a atuação de graça, visto que não sabe o que diz? Ele fala assim, se você entende que é óbvio que você precisa cantar, você precisa falar, e você mesmo precisa entender o que você está falando, o que você está cantando, porque senão o seu entendimento fica sem fruto, se para você mesmo você enxerga isso, então como que você acha que vai ter utilidade você falar uma coisa que a pessoa não entende? Porque realmente tu dá bem a graça, mas o outro não é edificado. Então, veja, não há edificação para o outro. Então, não há edificação alguma para mim se eu falar numa língua que ninguém entende. Você percebe? Então, quando ele fala assim, o meu espírito ora bem, ou seja, eu estou querendo aqui... Deus sabe a minha intenção de falar com ele, mas eu estou falando uma coisa que nem eu mesmo entendo. Qual a utilidade disso? Então, o que Paulo parece mostrar aqui é o absurdo desse pensamento. De uma pessoa falar em outra língua e querer ficar falando em outra língua para um público que não entende o que ela fala. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Falo mais língua do que todos vós. Então ele fala, olha, eu tenho domínio de mais línguas do que vocês têm. Não tem por que a gente ir mais do que isso, né? Deus deu o dom de língua para Paulo, mesmo que aqui esteja falando no dom de línguas no sentido de Paulo poder pregar para outras pessoas em mais línguas do que o dom que ele deu aqui para essas pessoas, nós estamos falando do quê? De línguas inteligíveis. Paulo está falando do aspecto de inteligível, de compreensão. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Ou seja, eu prefiro falar, se eu conseguir falar só 5 palavras na língua que vocês entendem, eu prefiro. Então, eu tenho uma língua que eu domino, eu falo várias coisas, eu consigo falar várias coisas para vocês em outras línguas. Mas na língua de vocês eu só consigo falar 5 palavras. É melhor eu falar só essas 5 palavras na língua de vocês do que eu ficar tentando aqui falar em uma língua que ninguém entende. Não sejais menino no entendimento, seja na malícia, e adulto no entendimento. Ele falando, não seja ingênuo de querer ficar falando coisa em outra língua para as pessoas.
Está escrito na lei: por gente de outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as outras línguas são um sinal. Então, esse é um ponto bem confuso da fala de Paulo, né? Que nós não vamos abordar muito por causa do tempo, mas veja só. Ele fala que as línguas são um sinal para os infiéis e a profecia para os fiéis. Só que ele fala assim: toda a igreja se congregar e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Ué, mas não é um sinal para os infiéis? Mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então aqui é como se fosse uma coisa invertida, né? Ou seja, o que está sendo um sinal para o infiel? O profetizar e não falar em línguas. Então é um aspecto, né? Mas o que nós vamos pensar aqui é um aspecto confuso do verso 22, mas o que nós queremos colocar aqui é que ele está deixando bem claro, olha, o infiel não vai dizer que vocês são loucos porque vocês estão falando uma coisa que ninguém entende. Agora, ele está falando só para o infiel? Obviamente não, ele está falando, não tem edificação para ninguém você falar em outra língua uma coisa que ninguém entende. Portanto, os segredos do coração ficam manifestos. Que farei, pois, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, faz tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça por 2 ou 3, ou quando muito 3. E, por sua vez, haja um intérprete. Ou seja, um de cada vez e por sua vez e haja intérprete. Obviamente, isso aqui não é o dom de línguas de Atos. Não é uma manifestação distinta do dom de língua de Atos. Lá não precisa, pelo contrário, o dom lá o grande sinal lá é justamente a pessoa falar na língua que o outro entende. Então, obviamente, isso aqui não é o dom de língua de Atos 2, não é uma segunda manifestação de línguas, né? Nós não temos esse tipo de coisa na Bíblia, né? Nós não temos um dom de cura que cura e um dom de cura que não cura. Um dom de língua que eu preciso de um intérprete para ir, não tem utilidade alguma, né? Um dom de língua que eu preciso de um intérprete. Eu estou falando uma língua que ninguém entende, para que venha o intérprete e fale para mim e dizer que isso é um dom que não serve para absolutamente nada, que precisa de um intérprete para falar, né? Então veja que é simplesmente absurdo, né? É simplesmente absurdo. Lá, o dom que facilita o trabalho, aqui eu preciso de uma pessoa que de repente, até como no nosso caso, nos países, né? A pessoa, por exemplo, o brasileiro, né? Um conjunto, um grupo de brasileiros, todo mundo fala a mesma língua, e aí ele diz que é um sinal Deus manifestar ele numa língua que ninguém entende, que nem ele sabe, que ele não sabe nem se a língua se vem de Deus ou não, porque ele não sabe que língua é aquela. E aí vem uma pessoa que se diz capaz de interpretar aquilo que ela está falando, e ninguém tem a menor ideia do que está falando. Ninguém tem a menor ideia do que está falando, né? Eu acredito que seja provável até que se você pegar a mesma pessoa que deu aquela interpretação e você não mostrar para ela o que ela falou da primeira vez e você colocar novamente, ó, interpreta essa língua aqui. Ah, mas você não tem o dom da língua? Ah, não, mas ele se manifesta de vez em quando. Então tá. E aí, se você não der a ele a chance, se não tiver um registro daquilo que ele falou, se ele não tiver acesso, dificilmente ele vai falar a mesma coisa, né? Mas se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, uma pessoa que ela sabe a língua, ela tem o domínio daquela língua que ela iria falar para a igreja, e ela está falando com Deus numa linguagem que ela mesma entende, né? E ela está sozinha lá, ela está em silêncio, ela está refletindo com Deus, lendo a Bíblia, etc, né? Por quê? Porque não tem ninguém que interprete o que ela vai falar para a igreja e ela não fala a língua da igreja. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, ou seja, se for dar a opção para um segundo falar, o primeiro tem que se calar. Não é que no momento que, Deus, né, imagina a bagunça que ia ser, né? Então eu estou pregando lá na igreja, alguém levanta a mão, Deus me revelou uma coisa aqui, você tem que ficar quieto. Não, não é esse o sentido. O sentido é coerência para o texto, né, dando alguma coerência para o texto aqui. O primeiro está falando, alguém fala, olha, Deus também, eu gostaria de falar, então, ou seja, então espera o primeiro terminar de falar, né?
E aí depois ele fala, né? Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Que Deus não é de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça tudo decentemente com ordem. Ou seja, não proíbam uma pessoa de falar em línguas desde que haja intérprete. Esse é o contexto que ele está usando, né? Uma coisa que tem que ficar muito evidente para nós aqui é que, sim, é muito, 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 assim, não tem como você querer ajustar isso à questão bíblica sem perceber que o que Paulo está falando não é o dom de língua de Atos, né? É muito, assim, transparece quando a gente vai olhar o livro de Atos, o motivo que fez as pessoas ficarem atônitas ali, perplexas, né, admiradas, foi justamente a pessoa falar na língua que ela entendia. Foi justamente alguém que ela não esperava que pudesse falar a língua dela, falar a língua, né? Que ele sabe que aquela pessoa fala a língua ali do local e ela está falando em uma outra língua. E não alguém que falasse, precisasse de um intérprete. Criou-se essa ideia, e nesse caso, não digo que seria nem mesmo por causa da fala de Paulo, que quando a gente vai olhar a fala de Paulo não, por mais que ele trate a variedade de línguas ali como um dom, fica evidente para qualquer pessoa, eu acredito que, pelo menos nesse caso, né, que não haveria sequer necessidade de especificar que ele não estava falando do dom de língua de Atos, porque é tão evidente para qualquer pessoa que lê que aquilo que ele está falando é uma habilidade da pessoa de adquirir a capacidade de falar outras línguas e a um outro a capacidade de que também fale aquelas línguas, a capacidade de transmitir, de traduzir, né, para as pessoas que o outro está falando, né, de uma forma que as pessoas entendam, que é o intérprete. Então, não basta que ele fale aquela língua que o outro está falando. Ele precisa ter a habilidade de ouvir e transmitir aquele conteúdo que a pessoa está falando para os outros de modo que eles entendam. Isso seria o intérprete, né? Fica tão evidente que não precisaria nem dizer que ele estava falando de coisa distinta, que ele estava chamando de dom de variedade de línguas, ou seja, da igreja ouvir mensagens de pessoas em outras línguas desde que houvesse intérprete, né? Então, assim, fica muito evidente, né? E aí, então, eu vou sugerir para vocês aqui biblia.com.br, o dom de línguas para que serve, né? Eu vou pegar só alguns pontos. Havia naquele local mais de 16 nações diferentes. No outro site adventista, talvez mais atualizado, fala em 18 nações diferentes. Houve uma necessidade de pregar o evangelho, é isso que efetivamente acontece, para abrir caminho. Só que depois daquilo continua havendo o dom de línguas, mas em nenhum dos momentos fala ali de alguém falando e o outro interpretando as línguas, ou que fosse língua dos anjos. Isso foi uma interpretação fora de contexto que foi tirada ali de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu falasse, ou ainda que eu fale a língua de homens e anjos, né? Nenhum lugar associa o dom de línguas à língua dos anjos, né? A Bíblia apresenta 6 regras quanto ao dom de línguas. No máximo, aqui, veja, mesmo no site, aqui, o site está associando o que Paulo fala ao dom de língua de Atos. Mas nós acabamos de ver que não tem como, são coisas completamente distintas, né? No máximo, 3 pessoas devem falar. Isso, veja, lá em Atos 2, eram diversas pessoas falando. Era variedade de língua, não está falando, não está limitando a 2 ou 3 pessoas. Lá estava, ou seja, cada pessoa se dirigiu a um grupo diferente de pessoas, aquelas pessoas entendiam o que eles estavam falando. Aqui nós estamos falando no que Paulo está falando, que não é o dom de línguas, evidentemente, não é o dom de Atos ali, é o dom no sentido que ele está falando da habilidade que Deus dá a algumas pessoas de falarem mais de uma língua, e a outra habilidade de, também falando outras línguas, a habilidade de ouvir o que a pessoa está dizendo e transmitir de forma compreensível o conteúdo que ele falou na língua das pessoas. Então, eu falo em outras línguas, eu preciso de alguém, então vamos supor, eu falo inglês, não falo português. Eu preciso de alguém, eu estou no Brasil, quero falar com as pessoas. Eu preciso de alguém que não só compreenda o inglês, mas compreenda o que eu vou falar e consiga transmitir isso de forma compreensível para as pessoas. Esse é o intérprete, né? Então aqui o próprio autor do Bíblia.com ele acaba fazendo você olhar, uma confusão a respeito do dom de línguas. Ele está comparando o dom de línguas de Atos 2
com aquilo que Paulo fala em primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo 14, né? Ou seja, não é a mesma coisa, né? Então, assim, eu coloquei aqui para vocês verem que assim, tem que ter tradutor, entendido por todos. Isso não é dom de língua. Dom de línguas de Atos 2 não precisa de tradutor. Não tem nada ali. Pelo contrário, a pessoa fala e a outra entende o que ela está falando na própria língua materna. Aí nós temos o termo língua dos anjos só aparece em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, quando Paulo assim diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e homens, né? Paulo está apenas salientando que mais importante do que falar isso é ter o amor. Não está afirmando que isso é um dom relacionado ao dom de línguas, né? E aí ele dá exemplos aqui, os anjos falam na língua de Ló, na língua dos pastores em Lucas, na língua de Maria em Lucas 1, né? Aqui, se você quiser, ele faz uma comparação entre kainós e neós, assim, para qualquer que fosse, língua neós ou língua kainós, para o falante, ela, sendo kainós ou sendo neós, não significa a língua dos anjos. Basicamente, é uma língua que a pessoa não tem o hábito de falar, não domina aquela língua e passa a falar aquela língua, e isso que torna uma surpresa, é isso que aconteceu em Atos, né? Pessoas ficaram surpresas por causa disso. Aí adventistas.org tem um raciocínio parecido, né? Nesse sentido. As várias alusões na Almeida Revista Corrigida a línguas estranhas não aparecem no texto original. O termo línguas estranhas foi acrescentado pelo tradutor para, entre aspas, facilitar a compreensão do texto, né? A expressão usada é simplesmente línguas. E aí então vem o lado a revista adventista, né? É uma característica distintiva de mais de 30 denominações pentecostais, aqui é um revistaadventista.com, né? O fenômeno é comumente chamado de glossolalia, discurso articulado, e eles consideram isso como um dom, tá? Ó, discurso articulado e ininteligível emitido por cristãos, que em estado de êxtase acreditava estar possuído pelo Espírito. A pessoa fala uma coisa que nem ela entende, as pessoas que estão ao redor dela também não entendem, precisa de alguém para supostamente interpretar aquilo, né? Ou seja, uma perfeita oportunidade para o inimigo usar a pessoa, né? Porque a pessoa não tem ideia, ela está em êxtase, ela não, o dom de línguas não está falando em nenhum êxtase ali, quando a gente vai olhar o dom de línguas no livro de Atos, né? Ou seja, mesmo se eu considerar a fala de Lucas a respeito do dom de línguas, não está de acordo com isso aqui, né? Nas últimas décadas, estudiosos têm investigado a glossolalia para determinar se pode ser considerada uma língua legítima. Os resultados têm sido unilaterais. William Elms, antigo professor de línguas africanas em Los Angeles, escreveu: devo relatar sem reservas que minha amostra não soa estruturalmente como uma língua. Se você quiser aqui, você pode ir na revista Adventista, tá? Falar em línguas. E os estudiosos foram unânimes em dizer que não é uma língua aquilo ali. Tem como classificar, não tem nenhum padrão linguístico ali, né? E aí então os evangélicos, né, eles vêm dizer que, e aí você pode, por exemplo, olhar, né, os argumentos favoráveis à língua como idiomas, né, e os argumentos favoráveis à língua como falas estáticas, né? Atos, o foco era na pregação, 1 Coríntios, ação de graças, né? Atos não havia interpretação, Coríntios havia intérprete. Então é óbvio que são características diferentes, nós estamos falando de coisas diferentes. Não é o mesmo dom, né? Característica das línguas de 1 Coríntios 14, fala a Deus e não com as pessoas. Ninguém a entende. No Espírito fala mistérios. Não se edifica a si mesma. Não é isso que o texto está dizendo, né? Se a glossa em Coríntio fosse uma língua estrangeira, Paulo dificilmente a teria criticado. Não, ele teria criticado sim, por quê? Porque ela não teria utilidade alguma para os ouvintes. Ele teria dito aos membros que a usasse para testemunhar. Não, pelo contrário. Para que serve para testemunhar uma língua que ninguém entende, né? Então, e aí nós paramos por aqui. E aí depois, se você, no outro vídeo, nós vamos agora, a partir daqui do Aleluz, né, falar aqueles que, em relação a aqueles que defendem o dom de línguas na forma ininteligível aí. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.